Eu chamo-me Manuel Pereira dos Santos, sou professor catedrático de Física na Universidade de Évora, mas falo também como vice-presidente do SPGL, membro do Secretariado Nacional da FEMPROF e seu representante internacional na Internacional da Educação para o Ensino Superior e Investigação. E queria sobretudo referir que Portugal tem uma situação muito grave neste momento relativamente à investigação e à ciência, porque este governo decidiu fundamentalmente cortar o financiamento aos investigadores e aos centros de investigação. E assim, por exemplo, o número de bolsas ou de contratos de investigação foi em 2014 reduzido praticamente a cerca de um terço, e estamos a falar dos investigadores que são precários, os bolseiros mais do que os que têm contratos, mas os bolseiros são ultra precários. O número de centros de investigação que continuará a ser financiado cairá em 2015 para metade. Ora, em Portugal, nos últimos cerca de 20 anos, a investigação desenvolveu-se altamente. Houve uma política que nos trouxe do fundo, digamos, do nível europeu mais baixo até à média europeia, mesmo em alguns aspectos ultrapassando a média europeia. E isto foi feito também com a participação de imensos investigadores estrangeiros que se instalaram em Portugal e participaram na investigação feita nos nossos laboratórios. E é este tipo de realidade que o Governo está a tentar destruir em apenas 3 anos. O último ataque é feito da seguinte maneira, pois, embora os laboratórios tenham todos sido, e os centros de investigação tenham todos sido avaliados nos últimos 17 anos, com regularidade, por painéis internacionais que visitavam os centros e que tinham uma discussão com os investigadores que faziam, digamos, o trabalho. Desta vez, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, a FCT, que é a nossa organização ou agência de financiamento, decidiu fazer de forma diferente. Contratou uma entidade, European Science Foundation, a ESF, para fazer este trabalho e o resultado final foi um perfeito desastre. Metade dos centros não foi aprovado para financiamento ou então recebeu quantias que servem apenas para cobrir custos administrativos, nem sequer custos de manutenção. Esta mesma metade é distribuída praticamente de forma idêntica por todos os domínios científicos, ou seja, não tem nada a ver com a avaliação de qualidade, tem a ver com uma encomenda prévia à European Science Foundation, como aliás agora é reconhecido no contrato que foi divulgado. Muitos dos centros, que em 2010 e anos anteriores tinham excelente ou muito bom, desta vez viram a sua classificação reduzida para bom ou menos do que isso, que é para não terem financiamento, embora, se olharmos para a produtividade científica, eles tenham, de facto, melhorado nestes últimos 3 ou 4 anos os seus índices. Há também alguns aspectos estranhos para chamar a atenção. A European Science Foundation muda de nome em setembro, passa-se a chamar Europe Science. O seu próximo presidente chama-se Miguel Seabra, que é atualmente o presidente da FCT e que foi quem encomendou este serviço à European Science Foundation. Aparentemente, Miguel Seabra não vê nenhum conflito de interesses neste facto. A European Science Foundation não tem nenhuma experiência na avaliação de qualquer sistema científico nacional. Nunca fez este tipo de avaliações. Os painéis que foram utilizados são extremamente curtos, restritos, e, portanto, há vários domínios que não são cobertos por nenhum especialista, além de que os currícula de alguns dos avaliadores deixam um pouco a desejar e não são especialmente conhecidos no seu próprio domínio, e daqui resultou, de facto, um número absolutamente gigantesco de erros, alguns bem primários. O número, nenhum dos centros que foram reprovados foi sequer visitado. Ou seja, ao contrário da avaliação anterior, estes centros foram reprovados para financiamento posterior sem qualquer contacto entre os avaliadores e os avaliados e sem que os avaliadores alguma vez tenham visitado os centros que estão a reprovar. Portanto, limitaram-se a ler documentos e alguns demasiado à pressa porque fizeram erros grosseiros nas avaliações. O resultado final da avaliação acaba por coincidir com uma enorme concentração
dos centros que passam à segunda fase, portanto, que serão viáveis para financiamento, nas maiores instituições, nas zonas litorais e mais urbanas, etc. Vai haver zonas e domínios científicos que vão ficar praticamente sem nenhum centro homologado e financiado. E no final, em resumo, de certa maneira, nada neste processo é transparente ou claro. É tudo muito nebuloso. As respostas da FCT são geralmente, digamos, não respondem aos... A FCT não responde aos aspectos fundamentais e às críticas fundamentais que lhes são feitas pelos investigadores ou pelos diretores dos centros. E por isso apelamos aos colegas para apoiarem as iniciativas que o SPGL, juntamente com outras organizações sindicais, associações de investigadores, etc., e mesmo pessoas que não estão organizadas em nada, estamos a promover para tentar que esta pseudo-avaliação, que foi encomendada, seja suspensa e corrigida, impedindo assim o que parece bastante um homicídio premeditado da ciência em Portugal. Todos não somos demais para defender a ciência e os investigadores. E, portanto, contamos consigo neste movimento. Obrigado.